Oi, juniores, seja bem-vindo a mais uma nossa aula aqui no YouTube. Como que vocês estão? Eu tô morrendo de saudade de vocês. Eu tenho uma super novidade. Dia 1º de julho, se Deus quiser, as atividades presenciais no templo da Igreja Batista Mar voltam e nós podemos estar lá na nossa sala. Então, para começar o nosso estudo de hoje, nós vamos fazer uma leitura do texto bíblico que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, que fala o seguinte, você pode pegar sua Bíblia para ler junto comigo. Diz: Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já plantou alguma coisa? Sim, já. O que você já plantou? Me conta aqui nos comentários se você já plantou alguma coisa. Agora, eu vou te ensinar um pouquinho sobre plantar as coisas. Isso daqui, olha, é um pé de alfavaca. Uma alfavaca aqui, que a gente plantou em casa. A gente costuma plantar várias coisas. E eu aposto que você come alfavaca. Quando o seu pai ou sua mãe compra um cheiro verde, essa folhinha aqui, ó, que se chama alfavaca, essa é uma delícia para comer junto com a comida, vem junto no cheiro verde. Ok, mas pra gente ter plantado essa alfavaca, ela não veio aqui pra casa desse tamanho, né? Ela veio pequenininha, aí a gente precisou de um vaso para colocá-la, a gente precisou de terra, de água também. Aí, quando a gente começou a plantar, ela tava assim bem pequenininha, mal aparecia aqui. Aí a gente começou a regar, a cuidar, a dar carinho. Aí a gente teve que ter paciência também com o crescimento dela, para poder ela se desenvolver. E durante todo esse tempo a gente teve que estar lá acompanhando o crescimento dela. E até que ela cresceu, né, para poder ficar desse tamanho que ela já tá. E assim, a gente teve que esperar. E foi preciso ter um tempo de espera, de transformação, naquela mudinha pequena, naquele pezinho de alfavaca para essas folhas grandes. Mas o que eu quero falar? Como a gente quis um pé de alfavaca em casa, a gente foi e plantou o quê? Uma alfavaca, lógico, né? Mas, por exemplo, se a gente quisesse ter um pé de alface ou de couve, a gente não ia plantar uma alfavaca e esperando colher um alface, não é? A gente ia plantar o que a gente queria. Então, tudo que a gente planta, um dia a gente vai colher. Pode ser daqui a uma semana, daqui a um ano, ou daqui lá no final da sua vida. Mas o que você está fazendo agora, o que você está plantando nesse exato momento, você vai colher futuramente. Eu vou falar agora um trecho de uma declaração de Paulo, que ele fala sobre semear e colher, que diz o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, ou seja, muito, em abundância, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem der com alegria. Essa passagem se encontra lá em 2 Coríntios 9, versículo 6 e 7. O que você tem plantado no meio em que vive? Olha só, Paulo, ele disse aos Gálatas que, no tempo certo, eles colheriam os frutos de tudo que semeavam. E para isso, eles precisavam continuar fazendo o bem, principalmente aos domésticos da fé, ou seja, os nossos irmãos em Cristo. Sobre a pergunta, o que você tem plantado no meio em que vive, ela não tem a ver literalmente em você pegar um vasinho, um pouco de terra, enfiar uma sementinha para poder ela nascer. Não, não é isso. Ela tem a ver conosco. Essa pergunta, ela tem a ver com as nossas atitudes. E o que nós seremos amanhã será devido às decisões que tomamos hoje. Você já refletiu o que você tem plantado no seu coração? O que você tem plantado na sua família?
o que você tem plantado para o seu futuro, todas as decisões que nós tomamos hoje, ela terá consequência amanhã. Elas terão consequência no nosso futuro. Isso é bíblico. Tudo o que a gente planta, a gente vai colher. E pode ser logo ou pode ser depois. Mas a gente vai colher. Sobre a historinha que eu contei pra vocês. A gente não planta alfavaca esperando colher um alface. Por exemplo, eu escolhi estudar direito. Então, tudo que eu estudo hoje, eu tenho que ler muitos livros. Olha só, eu tenho que decorar muitas leis. Para no futuro, se Deus quiser, eu ser uma boa advogada, ou ser uma juíza, uma promotora. Eu não posso ficar estudando direito esperando daqui a 5 anos eu me formar uma médica. Isso não tem sentido, isso não acontece. Ou por um acaso, se você escolher não estudar para aquela prova, que você acha a matéria chata, acha a matéria difícil, você vai colher uma nota ruim. Isso é a consequência da sua escolha, a consequência da sua atitude. Mas se você se dedicar àquela matéria, se você estudar, se você buscar entender aquele assunto, consequentemente, você vai tirar uma nota boa e os seus pais vão ficar felizes com você. Você vai passar de ano, você vai poder curtir suas férias logo. O que você tem plantado na sua família? Nós precisamos enxergar a nossa família como uma grande plantação. E a gente pode plantar uma sementinha naquele priminho. Mas como? Falando de Jesus para ele, contando uma das historinhas bíblicas que a gente saiba. E também para aqueles familiares que ainda não ouviram falar de Jesus. Nós podemos ser luz para eles através das nossas atitudes, através das nossas boas maneiras, através das nossas atitudes cristãs. O nosso comportamento como servos do Senhor está produzindo algum efeito a alguém, mesmo que naquele momento nós não estejamos percebendo. É preciso que comecemos hoje a plantar coisas boas. Então, como a gente já entendeu que o que nós seremos amanhã será devido às decisões que tomamos hoje, isso acontece também na nossa vida cristã. Nós podemos mudar se nós não estamos gostando do que nós somos hoje. Nós podemos nos dirigir a Cristo e aceitá-lo como nosso único e verdadeiro Salvador. Pois a palavra de Deus mesmo diz: pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe quando tem aquela plantinha que as folhas dela já estão murchas, ou então o gafanhoto e os bichinhos começaram a roer todas as folhas dela? Aí a pessoa tem que ir lá cortar as folhazinhas para ela poder nascer mais bonita, nascer com folhas novas, aquele verde mais vivo. E é quase isso que acontece quando a gente aceita Jesus. A gente passa por uma transformação, a gente muda de novo, a gente vai crescer cada vez mais na palavra de Deus se a gente buscar ao Senhor.